Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Provendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Gálatas 3, versos 6 a 8, Bíblia na Nova Versão Internacional. Tema da semana: Abraão, o primeiro missionário. Que alegria podermos estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Eu espero que você esteja sendo motivado a ser alcançado pelo Senhor Jesus e se tornar verdadeiramente um missionário. Nossos convidados de hoje do programa Lições da Bíblia, Pastor Edson Rosa, eles e Pastor Ronaldo Oliveira, eles que são, vou começar assim hoje, tá? Que são apresentadores do programa Fé para Hoje. Pastor Edson é o Relações Públicas da Rede Novo Tempo de Comunicação. Seja bem-vindo, Pastor Edson. Prazer, um privilégio retornarmos ao programa. E Pastor Ronaldo Oliveira, presidente da Igreja Adventista para a região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Isso mesmo. Ele que foi missionário em Angola por quantos anos? Bom, foram dias, né? Foram dias? Foram dias. Eu posso contar depois um pouquinho mais aqui, mas nós fomos designados para ir para Angola, como missionários, e na segunda noite nós fomos sequestrados pelos guerrilheiros. O senhor chegou... Na segunda noite, na primeira noite na nossa casa. Nós estávamos, a primeira noite eu dormi em Uambo, que a capital, era a capital adventista, nossa união estava lá, e fomos para o colégio, a missão do Bongo, que está lá hoje, está sendo reconstruída, e antes mesmo de dormir, nós dormimos o quê? 1 hora, 2 horas, fomos sequestrados e ficamos aí 101 dias com os guerrilheiros. 101 dias. E após o... Aí nós fomos para a África do Sul, ficamos um período curto lá e voltamos para o Brasil. Então, 101 dias o senhor ficou na mão dos guerrilheiros, aí foi libertado? Isso. E aí foi para a África do Sul e retornou. Então, depois da nossa prece aqui, vamos falar só um pouquinho, tá bom? Compartilhar com o nosso... A missão curta que marcou muito. Eu imagino, pastor. Vamos suplicar mais uma vez a presença de Deus. Pastor Edson, o senhor pode orar, por favor? Bondoso e amado Pai Celestial, te louvamos imensamente a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos mais um tema da Tua Palavra. Dirija-nos, esteja com todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? Nessas últimas temporadas, nós temos o privilégio de assistirmos o vídeo do autor. Como eu mencionei em nosso último programa, que foi o nosso primeiro encontro, nessa temporada nós não temos o autor, porque ele durante esse período faleceu, o pastor Borg Schwantz, mas temos o coautor do Guia de Estudos, pastor Steve Thompson. Neste momento, mais uma vez, a palavra do nosso coautor do guia. Desenvolver uma fé como a de Abraão. Abraão é com certeza um modelo de fé. Ele ocupa a maior parte do livro de Gênesis. Ele está lá na fundação da Bíblia. E olhamos para ele como um modelo de fé. Como podemos desenvolver uma fé como a de Abraão, que estava disposto a ir, embora Deus não tenha dito para onde? Devemos lembrar que a fé é um dom. É algo que recebemos e precisamos cultivar. Mas no fim das contas, a fé é um dom de Deus. Ele deu a Abraão a quantidade de fé que ele precisava. Ele dá fé a todas as pessoas, a quem ele chama, para qualquer missão que ele esteja nos chamando. E, é claro, a fé que ele nos dá pode ser cultivada, e ela crescerá como uma planta, se providenciarmos o ambiente correto para ela. E Deus abençoará o crescimento dela. É dessa forma que desenvolvemos a fé de Abraão. Deus nos dirá o que devemos deixar para trás e o que podemos levar conosco na jornada de missão que Ele nos envia. Esse comentário faz a gente pensar, e quando o pastor Ronaldo citou que ficou 101 dias na mão dos guerrilheiros, e eu estava ouvindo o comentário do coautor do nosso guia de estudos, pastor Ronaldo, eu fiquei
aqui intrigado em fazer a pergunta para o senhor, a gente não, né? Eu fico imaginando o que vem à sua memória, pensar nos 101 dias na mão dos guerrilheiros. A pergunta é, a fé é essencial para a vida de um missionário. O senhor poderia medir, por exemplo, quanto foi importante a fé, a certeza do chamado, como o senhor foi testado, a sua fé, a crença de que Deus estava no controle durante aquele período? É uma coisa interessante, pastor. Quando eu lia os livros dos missionários, as cartas missionárias, que contavam experiências maravilhosas. Deixa eu colocar dessa explicação, porque é importante, o senhor colocou uma coisa importante. Em cada guia de estudos que a Igreja Adventista produz, a cada trimestre nós mandamos ofertas para uma região do mundo. E recebemos relatos do que acontece nessas regiões. São as cartas missionárias. Por favor. Cada sábado nós enviamos ofertas para lá. Né? Isso. Então, cartas da China, da Índia. Eu quero ser missionário ali e tal. Me casei com uma pessoa que queria ser missionária também. A Rose tem um espírito missionário muito grande. E, bom, enfim, tem muitas histórias que rolaram por aí. Mas eu imaginava sempre um missionário um camarada inabalável. É um camarada que chegava no lugar e não tinha dificuldades. A água acabava, dava um jeito. A comida acabava, dava um jeito. Era perseguido, Deus livrava. E sempre tinha essas histórias, né? E quando eu me deparei como missionário, eu tive a primeira experiência, foi extremamente assim, inesperada. E nós fomos sequestrados. Então, você está falando sobre fé, eu vou dar um péssimo exemplo, depois eu vou me corrigir aqui. Mas eu que imaginava que a fé do missionário devia ser inabalável, me traí. Porque eu briguei com Deus. Eu exigi de Deus a proteção que eu imaginava que um missionário deveria ter. E eu dizia assim, como, Senhor, eu sendo um missionário, minha família, meu filho de 1 ano e 3 meses, carregávamos amarrado nas costas, como o Senhor permite que a gente seja sequestrado? Era só o Senhor ter atrasado um dia a nossa chegada. Porque eles tinham preparado para eu dormir mais uma noite em Luanda e eu não quis. Falei, não, eu quero trabalhar logo, quero espírito missionário, quero chegar logo, lecionar, meus alunos estão me esperando, etc. Tal. E eu briguei com ele vários dias, não foi um dia. Eu cheguei ao ponto de dizer para ele assim, não acredito mais, acabou. Eu me tornei agora um ateu, um missionário, dizendo isso num lugar... Era uma luta, né? Era uma luta. Na verdade, você estava lutando com Deus. Você exatamente, foi uma luta. Batalhando ali com então, Deus, assim, tentando entender. Não é um conto de fadas. E quando eu leio Abraão e vejo a luta dele e outros, eu fico feliz, porque eles são homens. Exato. Que lutaram, Jacó que lutou, etc. Tal. Então, eu tive uma experiência forte, não dá para contar tudo agora aqui, mas eu tive uma experiência muito forte, minha esposa também. Minha esposa viu anjos numa noite em que o governo nos achou. Foi uma guerra tremenda, ele nos achou de manhã e depois nos achou à noite. E foram tiros para todos os lados, nós íamos morrer ali. Aí o governo foi para trás, porque eles queriam nos tirar das mãos dos guerrilheiros. Eles foram inteligentes. Bom, se a gente for para frente, eles vão morrer. E deram um passo para trás e ficavam só vigiando. E a guerrilha nos levando. E por fim eles nos libertaram. Mas nessa noite, cada um de nós, porque fomos 5 adultos e 2 crianças, o médico, a esposa, um bebê de 3 meses, estava sendo amamentado. A enfermeira que está lá hoje, a enfermeira Vitória, casou-se com um pastor. Essa missionária, ela está escrevendo um livro, agora vai sair em espanhol, já escreveu um em alemão. Eu sou fã dessa menina, essa senhora, né, hoje. E minha esposa, meu filho de 1 ano e 3 meses e eu. Então, quer dizer, era muita gente. Nessa noite, todos nós tivemos alguma coisa. De que Deus estava assim, atuando de forma sobrenatural. E Deus não responde às vezes assim. Eu fico intrigado com pessoas que dizem que Deus tem que responder por ouvido, ele tem que dar um sinal, ele tem que falar. Deus respondeu para mim com silêncio. E eu era o que mais brigava com ele. Eu era o único pastor. E Deus me respondeu com silêncio. E eu entendi que por trás daquele silêncio tinha alguém dizendo assim, eu estou aqui, está resmungando do quê? Então eu precisei ter que fé não é um negócio assim, vem Senhor, põe, estou sentindo fé, agora sim não vou ter problemas, não. A fé é essa luta espiritual de permanecer na videira.
eu estava sendo um ramo fora da videira, eu estava secando. Quem seca não produz frutos. Quem não está na videira não produz frutos. Então, é bonita essa história de Abraão. Eu vou me identificar muito com essa história. Porque, assim, a luta da fé é a luta do dia a dia. Ele desconfiou também, né, pastor? Claro, a luta da fé é do dia a dia. Hoje eu desconfio de Deus. Bom, eu não vou dizer, eu creio em Deus. Mas como é que é essa crença em Deus? Eu tenho meus momentos de dúvida? Eu tenho. Porque não é normal isso para a vida? Isso é normal. Agora, eu não solto da mão dele. Eu posso tropeçar, eu não vou soltar da mão dele. Mesmo que eu não entenda, eu não entendi, desculpe, e perguntei por quê. Aí um velho pastor me disse, por que não? Quando eu cheguei, é para quê? Entende? Por que não? É para quê? Isso tem me acompanhado. Isso tem me acompanhado até hoje. Então, a fé não é para perguntar por quê, a fé é perguntar para quê. Então, como é que hoje eu sou um missionário? Eu acho que fui missionário lá, porque eu preguei para os guerrilheiros. E eu acho que eu sou um missionário aqui e dependo da fé que é do Senhor. A fé não é minha, a fé é um dom. Então, eu não posso dizer assim, eu tenho fé. Eu não tenho fé coisa nenhuma. Eu permito que a fé do Senhor entre no meu coração. Entendi? Lá eu não estava permitindo. Então, obrigado pela sua pergunta, mas é assim que eu me sinto. Mas é isso mesmo. E um detalhe importante, em qualquer lugar o senhor é um missionário. Hoje o senhor é um missionário. Lá o senhor estava em missão, uma missão especial. Hoje o senhor está aqui em outra atividade. Eram missões, mas eram... Exatamente, exatamente. Nós temos um desafio muito bom, pastor. Eu quis começar aqui porque... Eu tentei colocar alguma coisa na lição também, para não sair mas é importante que o senhor esteja nesse início também, nesses 3 primeiros, né, pastor Edson? Porque dá para a gente... exemplificar. Exatamente, se compartilhar. Porque assim, eu não posso dizer que eu fui mais missionário que você. Porque alguns seminaristas, entende? Alguns pastores novos, assim, puxa, esse sim, porque eu pensava isso. Olha, aquele camarada foi para lá, esse sim. Não, você, com o seu trabalho, é mais missionário do que eu em muitos momentos. O pastor Edson, com toda a sua história. E aí cada telespectador vai se identificar. Claro. Aquele que... A mãe, que nunca saiu da casa dela, que tem 3, 4 filhos, tem um filho. Tem a missão. Que missionária essa mulher. E é missionária, na casa, no lar. Eu quis começar porque é importante até pelo comentário do pastor Thompson, né, que fez o comentário sobre a fé. Nós temos um desafio olhar para Abraão como missionário, porque naturalmente a gente olha para Abraão como pai da fé. O pai da fé. Só que a gente viu aqui que há um exercício do missionário com a fé. O exemplo do pastor Ronaldo, ele saiu do Brasil para um local, sabia onde ia, sabia a cidade, sabia onde ele ia morar, certamente não tinha o Google naquele tempo, mas você viu no mapa onde que era, não é? Como é que era o estilo das pessoas, etc. Quando Deus chama Abraão para ser missionário, aí era você sai da sua terra, do seu conforto e vai para um lugar que eu vou te falar no caminho. Pode começar a caminhar. Eu te mostro o caminho, né? Eu te mostro o caminho. Uau. De alguma forma, todos nós não devemos sair do conforto em qualquer exercício de missão? Eu acho que essa é a chave, né? Você quer ser missionário, você quer ser o sal, como a gente mencionou na semana passada, você quer salgar, aceite a Jesus, coloque Ele na sua vida e, naturalmente, agora você vai exercitar esta fé, este relacionamento para com Deus, você vai salgar as pessoas. Não importa onde. Interessante isso. É onde você está. Nós mencionamos uma senhora na sua casa com filhos, ela está sendo missionária para os filhos. Lógico que ela está. Ela está educando os filhos no caminho do Senhor. Ela não tem que pensar assim, não, agora eu vou ter que largar os filhos aqui, vou fazer uma coisa... Vou ter que ir lá para a África ou ter que ir para outro lugar. Não, lá é onde Deus está utilizando para ela ser uma missionária, né? Assim Deus faz. E interessante que o guia de estudo citou, eu queria ressaltar aqui o significado do nome. A mudança do nome de Abraão. A gente tem aí o pai texto, exaltado. Pai exaltado, Abraão. Abrão, né? Abraão. Pai exaltado. Depois Abraão, como pai de multidões. Para nós não faz muito sentido, mas para quem domina essa língua hebraica faz sentido, né?
faz um sentido muito grande. Exaltado para pai de muitas nações, mas ele foi considerado pai de muitas nações quando ele não tinha filhos, né? E quando a esposa não pôde ter filhos. E a gente olha na história e veja que ele é nação hebraica, os judeus, e também a gente pode ver aí O mundo islâmico. o mundo islâmico, não é? Até o guia citou, né? Originalmente as 3 grandes religiões do mundo veem em Abraão raízes: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É interessante essa... Até ele todas vão bem e vão. O judaísmo vai até mais do que isso, mas o islamismo vai aí, depois a gente fica se encontrando, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo ficam se encontrando em vários lugares. Em detalhes, há identificação em alguns pontos daí. O guia colocou uma frase que eu achei muito interessante. O chamado de Abraão está relacionado diretamente a 2 coisas: ensinos de sua palavra e eventos da sua providência. Vocês veem que vai muito mais do que falar. É como Deus vida, cuidou, né? Como Deus zela e cerca o seu missionário. Talvez a luta do pastor Ronaldo, quando estava nessa situação sequestrado, era luta com Deus, e às vezes entender, e às vezes nós passamos por problemas, por dificuldades, e queremos entender realmente qual o caminho que Deus está nos levando. Mas em qualquer circunstância, a gente tem que ter a plena confiança no amor de Deus. É lógico, nós somos naturais e lutamos e temos dúvidas e questionamentos, mas o que deve permear, acho que a nossa vida é esta confiança em Deus. Também tenho episódios na minha vida que eu posso dizer com clareza: passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus estava comigo ali, então me deu paz ao passar por este caminho tenebroso. Assim também você estava numa situação tenebrosa, mas Deus pode acalmar o seu coração, né? Num silêncio Deus pode acalmar. E Abraão também, ele saiu e não sabia para onde, Deus iria mostrar o caminho, mas disse: você vai ser uma bênção. E nós temos uma identificação em vários outros aspectos. O guia colocou: em meio a lutas pessoais, familiares, Abraão se tornou um missionário modelo. Então há uma identificação de um indivíduo com as suas... Quantas dificuldades ele teve para poder aceitar o plano de Deus, né? Porque ele deu voltas, ele cortou caminho, ele alongou caminhos. Quando tomou a serva... Sim. Exatamente. Ele criou um caminho pessoal, embora quisesse fazer a vontade de Deus, ele disse: não, peraí, aqui eu conduzo. Tipo assim, estou caminhando, para onde eu vou, Senhor? Para a direita, ok. E agora, Senhor? Para a esquerda. Aí, de repente, uma encruzilhada, ele falou assim: Deus vai escolher esse caminho aqui, eu acho que eu vou por aqui. Lá na frente, eu disse: ei, Abraão, onde está indo? Eu vou para a terra. Que terra? Não sou eu que vou mostrar? Como é que você pegou o caminho que você queria? Volta tudo lá, naquela encruzilhada lá atrás, tinha que ter pego outro caminho. E vai lá, volta. Tem o tempo perdido quando você escolhe o seu caminho, né? E Deus não deixa de cuidar. É só não se desligar dele, né? Exatamente. Abraão sempre voltava. Eu acho que aqui tem um detalhe, pastor, se me permite. Abraão sempre voltava. Ele ia longe, errava, sempre voltava. Então, para quem está nos assistindo, né? Você pode sempre voltar. Amém, amém. Sempre pode voltar. Amém. Deus seja louvado. Eu nunca esqueço uma mensagem que eu ouvi uma vez no Dia dos Pais do pastor Assad Bechara. Cada vez que eu o encontro, eu conto essa história. Ele falou: Abraão, Isaac, Jacó. Pais com defeitos, porém pais extraordinários. A gente se identifica aqui. Isso mesmo. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Tudo que nós estamos conversando tem um único objetivo: despertar ainda mais no seu coração essa busca, a vontade de compartilhar o que um dia nós recebemos do Senhor. Fomos encontrados por Ele. Por isso, como disse o pastor Ronaldo, sempre há oportunidade para voltar. Nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? Nós estamos acompanhados aqui com o pastor Edson Rosa e o pastor Ronaldo de Oliveira. Estiveram com a gente no programa, estarão semana que vem também.
Pastor, o senhor tinha um comentário para fazer. Sim, o aspecto do texto, do chamado, né, que a gente encontra em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, eu tenho aqui na nova versão internacional, diz assim: então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e no meio dos seus parentes, da casa do seu pai, etc., sai da sua terra. Farei de você um grande e novo e o abençoarei, um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Está dizendo algumas coisas aqui interessantes, né? Você vai ser grande, você vai ser uma bênção, e ele diz, você será uma bênção para as pessoas que estiverem em volta. Será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Interessante. Ele vai ser famoso, ele vai ser uma bênção para as pessoas que ele vai entrar em contato, e todos, o mundo todo vai ser abençoado por Abraão, pela vida dele, pelo exemplo dele. Todos serão abençoados. Isso é interessantíssimo. Então, ele recebe uma bênção, mas ele é uma bênção. Ele é uma bênção. E nós vemos... O senhor quer comentar? Não, só que tem um versinho que eu gosto muito na missão urbana, a gente usa muito esse versinho, Provérbios 11, 11, diz assim, pela bênção dos retos se exalta a cidade. Ou na Bíblia Viva, a boa influência dos cidadãos piedosos causa a prosperidade de uma cidade. Então, quer dizer, uma pessoa pode influenciar uma cidade. Isso é com Abraão, mas é comigo também. Eu posso fazer da minha família uma família melhor. Eu posso fazer da minha rua uma rua melhor. Eu posso fazer da minha cidade uma cidade melhor. Aí vem Jeremias 29, 7, né, e procurai a paz da cidade para a qual fiz que fosseis levados cativos e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, se eu faço um trabalho pela cidade, eu vou ter paz também. Se eu sou de paz... Então, ser uma bênção é muito melhor do que ter uma bênção. Geralmente, nós pedimos uma bênção. E a oração de Jabes, inclusive, é ser uma bênção. E aí, Deus diz assim, eu vou te fazer uma bênção. Isso que o missionário tem que ser uma bênção. É o trabalho do missionário. Na casa, na rua, na cidade, transcultural, qualquer lugar, eu tenho que ser uma bênção. Jesus, quando acordava de manhã, ele não dizia assim, bom, hoje eu acho que vou fazer uns 3 milagres de manhã, vou curar alguém, acho que vou fazer uma ressurreição também. Bom, vamos lá. A agenda dele não era assim, a agenda dele era ser Jesus, ser a bênção que por onde passava deixava o perfume de vida para as pessoas. Né? Muito bem. Essa é a nossa vida. Muito bem colocado. É a essência. Andei, na escola sou uma bênção, no trabalho sou uma bênção, se eu estou praticando um esporte, eu sou uma bênção para todos que estão ali ao meu redor. Muito bem colocado. Pastor Domingos, que tem essa ilustração, ele sempre fala, cadê a igreja? A igreja está no campo de futebol, a igreja está aqui, a igreja está ali. É a bênção de Deus. Né? Uma referência que o senhor fez do pastor Domingos, que é presidente da Igreja Adventista no estado de São Paulo, só para o telespectador se situar. Abraão foi uma bênção para a vida de reis, de alguns reis. O relato está em Gênesis capítulo 14, o verso 1 em diante, mas especificamente do verso 8 até o verso 24, que foi a libertação de Ló, sobrinho. E aí a gente vê a partir do verso 22, que eu quero sublinhar, levanto a minha mão ao Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Não, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Mamre. Isso é incrível, né? O missionário, ele nunca quer tirar vantagem de lugar nenhum. Como missionário, aqui em casa, qualquer lugar, você pode tirar vantagem se você quiser. É uma tristeza quando a gente percebe que infelizmente, alguns grupos, até vamos chamar de evangélicos, para não depreciá-los muito, mas tiram vantagem da boa-fé das pessoas e criam verdadeiros impérios.
Isso é para a gente pensar, a gente como líder, né, pastor? A gente como pastor. Qual- Penso nisso. Será que eu estou tirando alguma vantagem? Qual é o Isso é império reflexivo. que Jesus tinha, pastor? Qual o império que Jesus tinha? Não era tangível. Por várias vezes a gente encontra expressões na Bíblia assim, é espiritual, não é carne nem sangue, não tem? Não é deste mundo, não é de ouro, é espiritual. Então, o maior tesouro que qualquer missionário poderia buscar, seja pastor, seja qualquer pessoa, mãe, pai, jovem, é essa coisa espiritual. Esse é o maior tesouro, né? A Bíblia diz assim, olha, você encontrou uma pérola, vendeu tudo, vai lá, compra, né? Por quê? Porque aquela pérola de grande preço está lá. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é meu, é dele. Então, junte seus tesouros onde a traça não corrói. Onde? Aqui não, né? É espiritual. Então, Abraão, ele teve uma característica, assim, elegante, essa palavra é melhor, me ajudem, mas elegante de um servo de Deus, de um missionário. Não é pago, não é Eu pastor, gosto do nada. idôneo. Idoneidade. Deu crédito a quem devia dar crédito, o Senhor fez isso tudo. É isso, E ele amigo, eu não quero nada. não tirou partido para si, não. E a frase assim, eu não quero que ninguém benefício. diga, Abraão levou vantagem. E é interessante, de quem ele estava preocupado? Com quem ele estava preocupado? Com ele? Não. Não. Com quem disse ser uma bênção. É interessante que nesse aspecto, quando há uma vitória de um povo contra outro, eles faziam espólios, não? Tiravam toda a riqueza. E agora, então, o rei, como reconhecimento, disse, olha, me devolve somente as pessoas. Pode ficar com tudo que toda a riqueza, pode ficar. Você tem o direito. Você tem o direito disto. Era o direito dele. Mas ele, na grandeza e do reconhecimento do Deus Altíssimo, ele diz, não. Eu só quero que seja justo para os outros e demonstra aí a sua entrega como missionário. Me dá só as minhas despesas. São as despesas. Cobre as despesas e o resto está tudo certo. E tem gente que não cobra nem as despesas, né? Você vai ser missionário, gasta a gasolina do seu próprio carro, gasta a sola do sapato, com o maior prazer, com a maior alegria. A gente conhece pessoas que dão com o maior prazer. Eu tenho Dedicam a vida. conhecidos que dão muito mais do que qualquer pessoa, que dão... E tem gente que não é quantidade, porque tem a viúva que deu 2 moedinhas pequenas e Jesus disse, ela deu mais que todos. Deu tudo. Porque deu tudo de si. Então, nós temos pessoas que não têm bens, mas se doam, porque o que o Senhor Jesus quer é a doação do que eu sou. É isso, ser uma bênção, do que eu sou, o que Ele me fez ser. E ele não vê nele, os méritos não estão nele, o poder não está nele, nada que ele tem é dele, tudo pertence ao Senhor. Há uma dependência muito maior do missionário. Aquele que compartilha a sua experiência de fé, ele se torna mais dependente. Aí vem a pergunta, pastor. Exato. Compartilhar o quê? Eu não tenho nada. Senhor, manda. Eu dependo do Senhor para compartilhar. Então, sem o Senhor eu não sou ninguém. Essa parceria. E ele levantou a mão e reconheceu o Deus Altíssimo, que possui o céu, tudo. Possui o céu e a terra, é dele. Então reconhece na grandeza de Deus, através dele, poderia fazer alguma coisa. Muito bom. Eu quero ir adiante. Nós temos a ênfase e a comparação com o texto de Hebreus, capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, e há uma ênfase muito interessante em Abraão. Está a partir do verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. O Senhor já citou isso, né? Para ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, porque aguardava, diz o verso 10, a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Aí volta ao verso 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Ai, que coisa difícil. A gente vê aqui uma sucessão de demonstrações. Qual é o mais difícil, né? Ir para um lugar que eu não sei, arrumar 1000 pessoas, sei lá quantas pessoas ele tinha,
Vamos lá, gente, para onde vamos? Ah, sei lá, cadê o mapa? Não tem. O senhor fala aí. Ou, até logo, mulher, eu vou até ali e já volto. Ah, cuida bem do Isaac. Não posso nem falar para ela, porque senão ela não vai nem deixar eu sair daqui. Ou não sei se falou. Qual é o mais difícil, né? Uma sucessão de... Não era uma coisa só. É incrível, né? E o guia citou uma frase que eu acho que ajuda a gente a entender isso. O patriarca conservou em mente o quadro mais amplo, em todas as circunstâncias. Ele sabia que valeria a pena enfrentar lutas, dificuldades e tudo mais para concluir a jornada da fé. Às vezes nós não temos que fazer um exercício para tentar ver um quadro mais amplo, não aquele momento, aquela circunstância. É uma questão de fé, não? Lógico, não é à toa que ele é chamado o pai da fé. Mas essas demonstrações da sua vida demonstram exatamente a plena confiança que ele tinha no Deus Altíssimo. Então, não importa o local, não importa a circunstância, levou ao extremo, não é? No caso do sacrifício que foi pedido para o seu próprio filho, levou ao extremo, porque ele chegou ao ponto de tirar a vida. Chegou ao ponto de tirar a vida. Ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão de tirar a vida. fazer. Então, nesse ponto, Deus interrompeu. Não, Abraão, ok, você já demonstrou que confia. Então, todas essas demonstrações revelam a atividade de um missionário, de ir para onde não importa o que, fazer não importa o que, está fazendo algo revelando o amor de Deus. Que assim, quando a gente olha para... Ele doou, quer dizer, ele ia dar o filho, né? Ele ia matar o filho. Na realidade, não era o filho que ele estava doando para Deus, era ele. Quer dizer, ele estava dando alguma coisa dele. Ele estava se dando a Deus. Abraão, mata o filho. E não foi sem luta. Eu imagino que ele teve 3 dias, porque Deus podia dizer, vai lá no quintal e mata o seu filho. Deus falou assim, anda 3 dias, sobe um morro, conversa com seu filho, dorme com ele os 3 últimos dias da vida dele. Que conversa eu vou ter com ele? O que eu vou declarar para esse filho? O que eu vou pensar de Deus? Deus, por que você está me pedindo isso? O que eu vou conversar com ele? De repente, Abraão descobre que o que ele tinha que matar não era fora, era dentro. Quem sabe Isaac tenha se tornado o Deus da vida dele. Era o filho. É o filho da velhice. Da velhice, né? Então, Abraão já matou o filho. Não precisa matá-lo, não. Você já matou dentro do seu coração. Agora, leva o teu filho para casa. Você estava precisando matar aqui. Você já matou. Volta. É o que nós temos colocado no nosso coração, na nossa vida, no lugar de Deus. O que a gente põe é o nosso que Deus, a gente coloca. O que a gente coloca aqui é o que a gente coloca na nossa vida, né? E o senhor está tocando num aspecto, eu até coloquei no meu guia de estudos, ele deixou alguma coisa para ser um missionário. De alguma forma, alguma coisa precisa ser deixada. E naquele momento ele precisava deixar a visão direta do seu filho, primeiro a visão do meu Deus. Sempre há uma coisa para ser deixado. Sempre há algo que me separa exatamente de ser um indivíduo dependente de Deus. A música do quarteto, né? Se ele não for o primeiro, exatamente, não é nada. Exatamente. Segundo lugar, não é lembrado. Ele tem que ser o primeiro. O verso 10, você leu lá em Hebreus, né? Hebreus ele tinha 11:10. o que ele tinha como esperança. Qual é a sua esperança? A cidade que tem um fundamento na qual Deus é o arquiteto e edificador. Então não é tangível. Não é tangível. Não é carne e osso. Não. Ele vive no espiritual. É a esperança. Qual é a esperança que eu vivo hoje? Qual é a promessa que eu vivo hoje? Qual é o meu dia a dia? Que motiva? É mesmo o que me motiva, não é? O que me impulsiona, o que me estimula a fazer, o que estimula você a fazer as coisas, o que estimula você a falar para outras pessoas do amor de Cristo. Essa é a esperança de viver com Ele por toda a eternidade. Então, essa é a nossa esperança. É isso que o Novo Tempo prega dia e noite, dessa esperança. Somos missionários aqui também. Missionários pregando essa esperança, proclamando a esperança. Você sabe que o Guia de Estudos trouxe uma informação que eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar, que está em Josué capítulo 24, verso 2, que, de alguma forma, a gente começa a entender Abraão, principalmente na questão dos questionamentos, das dúvidas.
quando Josué fala, Josué está se despedindo do povo, então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abrão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. De alguma forma, eu começo a entender, Abrão tem que romper Não foi tudo bonitinho, não foi tudo bonitinho, né? Não foi. Então, isso que eu gosto, pastor, na Bíblia. Por isso que o nosso telespectador tem que estudar a Bíblia. É a Bíblia. Porque a Bíblia é parecida conosco, são pessoas reais. Abraão tinha essa corrente por trás dele, ele tinha que quebrar, como você disse. Nós também temos. Nós também temos correntes. A Bíblia. Então, você se converte a Cristo, tudo vai mudar para você. Não. O mundo é injusto, Deus não. Mas o mundo continua sendo injusto com você. Batem no seu carro, o seu patrão não paga o que você merece, os vírus estão por aí, pegam você. Então, muitos acham que Deus cria um contrato com você, quando você assina o contrato com Ele, Deus cria um contrato de proteger você. 10 mil cairão aqui, mas ninguém vai te pegar. Você está livre, teu corpo está fechado. Não, Deus é justo, mas nós continuamos no mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E de alguma forma, nós também precisamos quebrar heranças equivocadas que nós temos a respeito de algo, que é o que ele fez aqui. O dificultou em crer verdadeiramente em Deus? Lógico que o dificultou. E talvez a gente esteja falando para alguém nesse momento que traz uma herança, uma visão de algo que precisa ser interrompido, que te criam dificuldades de entender exatamente o que o Senhor tem para te dizer. Mas, pelo poder do Espírito, isso é possível. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? Durante o programa dessa semana, durante o programa de hoje, melhor, estamos estudando sobre a história de Abraão, tentando olhar para Abraão como um missionário. E a gente vê no texto bíblico uma infinidade de informações e a gente começa a ver Abraão realmente como um verdadeiro missionário. Há um outro detalhe, como o peregrino, o trabalho de peregrinação de Abraão aqui e lá, né, revelam ele como missionário. E como isso transformou sua vida? Acho que a experiência fora, exatamente, Deus ao tirar ele da sua parentela, do seu conforto, ele começou a ter uma nova visão sobre a vida, sobre as pessoas. E quando a gente faz uma viagem em outra cultura, a gente aprende comidas diferentes, estilos diferentes de vida, maneira de ver a vida diferente da nossa cultura, entende melhor as nossas reações ou as pessoas, não? Eu creio que Deus, ao tirar ele dali do conforto, da sua parentela, do seu lar, da sua família, da sua comunidade, ele começa a ver as necessidades das outras pessoas também e as suas limitações e o seu apego mais a Deus, né? Porque quando eu vejo as minhas limitações, eu tenho que me apegar mais a Deus para poder enfrentar as situações. Essa questão de eu começo a ver realmente quem eu sou, quando eu saio do meu contexto, é muito interessante. Como eu sou enraizado culturalmente em algumas coisas e como às vezes eu sou equivocado em algumas coisas. Algumas atitudes são equivocadas. Você tem que sair para perceber isso. Né? Parece que você tem que se ver de fora, né? Sair para dar uma olhadinha, opa. Quando você vai assim no outro país, alguma coisa, as pessoas, como é que é a comida no Brasil? Aí você é forçado a se ver como você come. A comida do Brasil é assim, assim, assim. Você acaba se definindo, né? E como é a família no Brasil? E como é isso aqui no Brasil? Como é aquilo? E você já vê a comparação do que é, parece que você tem uma análise de quem você é. E para analisar, acho que você tem que falar, né? Você tem que falar um pouco, você tem que... É uma forma de educação, né? Quando você sai, você tem que aprender a língua, pelo menos poder se comunicar.
Você tem que aprender alguma coisa. Então, cresceu, porque ele teve que aprender algo diferente, ok? Quando a gente viaja, tem que viajar, você aprende. Aprendi a falar espanhol, que viajava à América do Sul, então falo espanhol. Teve que aprender o inglês. Não falo plenamente, mas dá para se comunicar. Então, você se comunica. Viajei para a Europa, bom, você tem que se comunicar. Então, Abraão cresceu na educação, no seu conhecimento, da sua visão das coisas, não? É isso nós. E de dependência, né, pastor? Pastor, como foi a alimentação naqueles 101 dias? Então, era a alimentação aqui, deles, completamente deles. Ninguém perguntava assim, escuta, quer comer alguma coisinha do Brasil? O que eles comiam era pirão de milho, era o fubá, o fubá, a polenta, tipo uma polenta sem sal. O sal era, eles carregavam o sal num saquinho no bolso, que era uma moeda de troca. Não tinha sal na mata. Sal é uma coisa que só tem perto dos mares, né, etc. Então, tinha um mel de vez em quando, que eles quebravam lá uma árvore, um toco, mas a comida básica era pirão, de manhã, à tarde e à noite, ou só uma vez por dia. E eles matavam animais para comer. Eles comiam qualquer animal. Os guerrilheiros eram treinados a comer qualquer animal, desde de cobras, escorpiões, macacos, a galinha de Angola, que a gente chama aqui, que eles chamavam lá de galinha do mato, que elas viajavam em bandos, as palancas, um tipo de um veado, comiam tudo, bisão, elefante, que lá no campo de prisioneiros nós vimos lá, eles trouxeram carne. Eu era vegetariano e eu tive um dilema sério. Meu filho nunca tinha comido carne, então eu disse para minha esposa, não vamos comer carne. E nós ficamos 3 dias sem comer carne, foram os piores dias para nós. Aí dissemos, não, eles só servem carne, então vamos comer carne. E carne era uma vez ou outra, mas o pirão era sagrado. E hoje, se você me perguntar se eu gosto de pirão, eu vou dizer que eu adoro pirão, porque é uma das coisas que eu mais gosto. Voltei a Angola e quando volto a Angola, eu sempre peço, por favor, faça um pirão para mim, porque eu gosto. Eles colocam umas ervas em cima e eu aprendi a gostar daquilo, da insistência deles. Então, quer dizer, não tinha certeza de onde íamos dormir, segurança para isso também, tampouco, era no relento a maioria das vezes. Não sabia para onde iria? Eu não sabia, porque eles só diziam, os caminhões estão ali, os helicópteros estão ali. Nós vimos caminhões depois de 37 dias de caminhada. Aí nós vimos caminhões, subimos, foram 5 dias de caminhões, aí nós fomos para o campo de prisioneiros, onde ficamos 2 meses. Casinhas de palha, e ali eles davam pirão também, e eu pedi para fazer a comida, me deram umas latinhas e me davam fubá, e eu mesmo fazia ali. Então, quer dizer, não teve nenhuma regalia, você tinha que se adaptar exatamente ao que eles tinham. Sim. E você acaba se adaptando, não morremos por causa disso. Eu emagreci, que foi uma coisa boa, né? Você sabe que essa questão de sair... Sim, pastor? Não, só mencionando que Abraão visitou em torno de 15 geografias diferentes. Interessante, né? Essa informação. Culturas diferentes, alimentação. Certamente não tinha só pirão, né? Tinha outras coisas. Alimentação diferente. Então, ele teve que se adaptar e também mostrar o Deus Altíssimo. Exatamente. Para essas pessoas. Eu acho que aí está a grande questão, é a providência, a confrontação, quem eu sou, o que realmente preciso, mas a certeza de que Deus está cuidando. Né? Eu queria citar aquela hora que meu irmão é pastor no Chile. E vive uma outra cultura, já está totalmente aculturalizado lá há muitos anos. Um lindo país. Casado com uma chilena, Ruth, uma pessoa maravilhosa. Tiene 2 hijos chileninhos, maravilhosos. Mas esses dias eu o visitei, ele me disse uma frase muito interessante. Ele disse, quando nós saímos da nossa cultura, e são sul-americanos, mas é outra cultura. Quando nós saímos da nossa cultura, nós entendemos a nossa. E aí a gente vê que equívocos a gente tomava, que forma a gente agia, que não é dessa forma. E ele falou assim, como a gente cresce como indivíduo quando a gente sai do meio. Pastor, assim, só se me permite, assim, a gente está falando de cultura, transcultural, mas a gente vai na rua de baixo, ou na vila do lado, a gente tem uma cultura diferente. O vizinho do lado, vamos dizer assim, o vizinho do lado veio do Nordeste. É isso aí. Veio uma cultura diferente, ou veio do Sul,
A minha esposa é de Joinville, eu sou de São Paulo, são culturas diferentes. É joinvilense, pastor? É Joinvilense. Um belíssimo Eu estado. eu sei. Mas assim, lá é feijão preto, ela foi criada com feijão preto, eu fui criado com feijão carioquinha. Isso é uma cultura, pode dar uma guerra num casamento isso daí. É verdade. Entende? Mas assim, o que eu queria me referir é o seguinte, Abraão possivelmente teve que se adaptar às culturas. Às vezes nós achamos, como o seu irmão está dizendo, achamos que as pessoas têm que ouvir o Evangelho na nossa medida, com a nossa cor, com o nosso jeito, no nosso tempo, com a nossa maneira. Nós temos que entender a cultura do outro para poder, de uma maneira adequada, na conta, pregar o Evangelho para essa pessoa. Respeitar as limitações. Claro. O senhor sabe que eu saí do Sul, fui pastor no Sul por muitos anos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e fui ser pastor no Espírito Santo. Uma outra eu tenho um amigo, pastor Emanuel, que é amigo da gente, que diz assim, nós passamos por um processo de aculturalização. Ali. E são alemães, e várias colônias alemãs exatamente, também. Exatamente, mas outra influência, comer com o coentro foi um desafio. Meu pai, que tristeza. Um processo. Nada contra o coentro, você que cozinha com coentro, por favor, receba essa observação com carinho. Com carinho. Por favor. Com carinho, mas com muita raiva. Só por favor. Só que na salada aí não dava, pastor, era mais difícil, viu? Mas um abraço a todas as queridas, né? Todas as queridas que cozinharam para a gente foram tão carinhosas, né? Mesmo com coentro, tá bom? Nós temos alguns exemplos, eu só queria citar, lições espirituais de vários locais. Eu só queria motivar o telespectador, você que tem o guia... Tem aí em Gênesis 12, versos 6 a 7, fala sobre Abraão acreditou em Deus e ele saiu na promessa. Ele saiu da sua descendência, das suas raízes. Então, a primeira coisa, ele acreditou na promessa. Isso. Depois em Hebrom... especial. Isso foi em Siquém, né? Siquém. Isso. Agora, em Hebrom já é diferente. Aí ele saiu contra aqueles que haviam sequestrado e levado Ló. Então, Deus deu a vitória. Aí confiou, né? Confiou, aí mostra a confiança. Em Monre é outro aspecto, aí de ele entender, né, o propósito de Deus na destruição de Sodoma e Gomorra. Intercedeu, os anjos foram, tiraram Ló, sua esposa e filhas da cidade, mas ele entendeu, mas ele intercedeu e ao mesmo tempo entendeu por que Deus estava fazendo aquilo. Fé, né? Fé, confiança em Deus. E no Monte Moriá, esse é o momento onde ele realmente matou no seu coração, o Deus que era a adoração do Filho, não? Estava colocando o Filho no lugar de Deus. E o que eu estou colocando hoje no lugar de Deus? Essa é a grande pergunta para nós hoje. Exatamente. Deus estava pedindo de Abraão, olha Abraão, eu sou Deus, né? Exatamente. Seu filho é o descendente da promessa. Exatamente. Vamos para a última lição aqui, que é Abraão como missionário na sua própria casa. A influência da família na realização da missão. Que lições nós podemos aprender aqui? E a gente vê erros na casa, né? Mas depois a gente vê uma família que entende tudo isso, que vê a fé desse indivíduo, mesmo nos seus erros, e aceita. A gente vê na sua descendência, né? Como Isaac reagiu, como Jacó reagiu. Né? Mas qual é a influência da família no exercício da missão? Assim, quando você... Aqui apresenta uma coisa negativa e uma coisa positiva, né? O negativo é assim, que um pequeno deslize criou um problema mundial. A questão de Abraão, que escolheu ajudar a Deus. Então, Senhor, deixa comigo, não consigo ter filhos, minha esposa já resolveu o assunto. Tomou a serva, Agar? Tomou serva, e aí uma questão que até hoje, isso aí. Então, um pequeno ato, a gente não tem ideia de onde ele vai chegar. Então, eu tenho que confiar em Deus sempre, para coisas pequenas e para coisas grandes. Apesar que não foi uma coisa pequena, foi uma coisa grande. É um filho na velhice. Mas foi uma decisão. Mas um ato... Um ato assim. Uma coisa boa é que isso serviu de lição.
lição muito grave, lição muito séria, para que ele pudesse depender de Deus. E na hora certa, Deus lhe deu um filho. Deus é especialista em tornar equívocos, transformar equívocos em bênçãos. E né, o que me deixa assim, incrivelmente pasmado é assim, quando Abrão estava amortecido, quando Sara não podia mais ter filhos, ela engravidou. Então, assim, não é quando você acha que... a gente tem que depender inteiramente dele para poder. Eu acho que esse exemplo, imagine o pai contando a história para Isaac. Meu filho, a sua mãe não podia mais ter você. E o papai também não podia mais fazer você. E Deus fez um milagre, você é fruto do milagre. Toda criança que nasce já é fruto de um milagre. Mas você, caso, filho, não tinha sementinha mais para colocar, e não tinha nem jardim mais na mamãe para colocar a sementinha. Então, é incrível essa criança ouvir essa história 200, 300, 500, 1000 vezes. Quer dizer, uau, aí o filho via o pai fazer um altar. E as pessoas passavam, o que é isso aí? É o altar que Abraão construiu para o Deus dele. Quem é o Deus de Abraão? É o Deus Criador. Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo. Do céu. Trouxe essa... Interessante, se a gente fizer aquela comparação, o Abraão que trazia uma herança dos seus pais, acreditando em outros deuses, interrompe isso e agora faz o altar para um Deus e planta isso nas gerações que viriam. É extraordinário. Nas cidades por onde ele passou, não é? Na geografia em que ele fez. Essas cidades todas que você mencionou. Né? E na própria família, não. Veja, cada altar, cada reunião da família, ele estava fazendo e mostrando o amor de Deus, o amor do Altíssimo. E as bênçãos, né? Porque ele não era pobre. Ele, ao sair da sua casa, da sua parentela, ele tinha, quando ele saiu na batalha contra os reis, ele saiu com mais de 300 homens treinados. Né? Imagine quantos outros ficaram na guarnição, guardando o seu acampamento, etc. Ele tinha muita posse. E nunca confundir isso, o texto que você leu, é ser uma bênção, não ter uma bênção. Então Deus não deu bênçãos para ele. É fácil, ele deu um monte de bênção, vai lá e guerreia contra o outro e ganha. Não, ele foi uma bênção. O Senhor o fez uma bênção. Aí pega Jó. Jó ficou rico, ficou pobre. Não amaldiçoou, mesmo que ele me mate, eu não vou negá-lo. Então, quer dizer, não é o que eu tenho que me faz ter mais ou menos fé. É quem eu deixo ele... não. Quanto eu deixo. Quanto eu deixo ele ser o que ele pode ser em mim. Então, aí muda tudo. Muito, muito bom. A gente entende também que não somente Abraão é citado, né, mas a sua descendência também é citada, como a própria Sara, Isaac, são citados como heróis da fé, de confiança. A família. Então, o resultado da sua família é esta. Né? Muito bom. Eu quero concluir com uma frase que está no Guia de Estudos na sexta-feira. Como é diário, né? Abraão não se excluiu do povo ao redor dele. Manteve relacionamento amistoso com os reis das nações. Que a gente possa fazer isso todos os dias. Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai do céu, que o Senhor nos use poderosamente para sermos uma influência positiva com todas as pessoas, para que a gente mostre em quem a gente acredita verdadeiramente. Se alguém nos ouve nesse momento e precisa ser essa bênção, que o Senhor o toque, pelo poder do Espírito Santo, agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi muito bom estarmos juntos. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo.